Fala pessoal, hoje eu tô aqui para falar de Olimpíada e política, dois assuntos que eu gosto, mas particularmente de Cuba. O fato de Cuba ser uma potência olímpica, né? Para além de todos os problemas, Cuba dá um jeito e consegue ser uma potência olímpica. Vou lembrar assim das proporções, né? Do que a gente está falando. Cuba é um paizinho pequeno, 11 milhões de habitantes, né? Menor que o estado do Rio de Janeiro. E é uma potência olímpica, e é um país que está há 60 anos sofrendo um bloqueio econômico duríssimo dos Estados Unidos. É um país pobre, é um país que está nesse momento de situação econômica bem ruim, bem complicada, né? Sofre, o bloqueio piorou nos últimos anos, estão numa situação econômica assim bem grave. E mesmo assim, Cuba consegue ficar em segundo lugar no quadro de medalhas da América Latina. E eu tô aqui assim para falar desse contexto, né, histórico, como é que Cuba consegue fazer isso, né? A Revolução Cubana em 59, Cuba sofre um bloqueio logo em seguida dos Estados Unidos. Né? A partir de 62 já tem um bloqueio econômico. Depois os Estados Unidos tentar dar um golpe, tentar invadir, tentar matar Fidel Castro. Quando eles veem que não tem jeito, resolve botar bloqueio econômico. Cuba tinha ajuda da União Soviética, né? Nos anos aí 60, 70 e 80. Só que a União Soviética acaba em 91 e desde então Cuba não tem apoio nenhum de ninguém. Está lá com a economia totalmente estrangulada. Então esses últimos 30 anos a economia não está bem. Cuba está vivendo lá, né, como pode. E mesmo assim consegue ter o melhor sistema de educação da América Latina, segunda maior expectativa de vida da América Latina, no nível, né, comparado inclusive com países desenvolvidos, maior quantidade de médicos por habitantes do mundo. E detalhe, todos são públicos, né? Todos atendem a população. E uma das melhores seguranças públicas da América Latina, né? É um país seguro, não tem grandes casos de violência. E para além disso, Cuba é uma potência olímpica, potência mesmo. Né? Lógico, né, guardadas as devidas proporções. Não dá para comparar Cuba com China ou Estados Unidos, que seria ridículo. Cuba é o quarto país no mundo que tem mais medalhas em Olimpíadas entre aqueles países que não sediaram Olimpíadas. Que normalmente quem cedia a Olimpíada vão ser os países ricos. Vai ser Estados Unidos, vai ser China, França, Inglaterra, enfim, Alemanha, Austrália, enfim, países ricos, né? Países pobres não cediam Olimpíadas por motivos óbvios, né? E Cuba é o quarto país do mundo que mais tem medalhas entre os países que nunca sediaram Olimpíadas. Isso por si só já é algo revolucionário, né? Mas Cuba tem um histórico de boa atuação nas Olimpíadas e eu vou mostrar aqui, né, pelos dados, que isso não é só uma coisa para as Olimpíadas. Esporte é uma coisa que faz parte da cultura dos cubanos depois da Revolução, né, comunista em Cuba, que teve muito apoio do governo. A Revolução foi em 59. Né? Lógico que você não tem resultados da noite para o dia. Mas já a partir de 72, né, 13 anos depois da Revolução, os resultados começam a aparecer, né, dos fortes investimentos que o Cuba faz nos esportes. Ó, vou ler alguns dados aqui. Lógico que não tem isso tudo de cabeça. Né? Já em 72, Cuba fica em 14º lugar. Primeiro lugar na América Latina, né, um país de 11 milhões de habitantes, fica em 14º lugar no mundo. 76 fica em 8º lugar. Primeiro lugar na América Latina. 1980 fica em 4º lugar. 4º lugar, Olimpíada de Moscou. 4º lugar, um país de 11 milhões de habitantes. É impressionante. Primeiro lugar na América Latina, obviamente. 84, Cuba fica em... Cuba boicota. Cuba não participa, desculpa. Como os países capitalistas haviam boicotado a Olimpíada de Moscou em 1980, em 1984 vem a resposta dos países comunistas, a União Soviética e todos os seus aliados, países aliados, não participam da Olimpíada de 84, que é nos Estados Unidos. Então tem um boicote aí, né, dessa Olimpíada. Em 1988 tem a Olimpíada de Seul, que Cuba também não participa. Mas já na Olimpíada de 1992, Cuba fica em 5º lugar. 5º lugar. Primeiro lugar, logicamente, na América Latina. Em 1996, nos Estados Unidos, em Atlanta, Cuba fica em 8º lugar. Primeiro lugar na América Latina. Em 2000, Cuba fica em 9º lugar. Primeiro lugar na América Latina foi a Olimpíada de Sydney, na Austrália. Na Olimpíada de 2004, em Atenas, Cuba fica em 11º lugar. Primeiro lugar na América Latina. 2008, em Pequim, aí Cuba já passa a ficar em 2º lugar, né, na América Latina. 2008, em Pequim, Cuba fica em 28º lugar. Teve só 2 ouros, as outras foram de bronze e de prata. 2º lugar na América Latina. 2012, em Londres, 16º lugar, 2º lugar na América Latina. 2016, Rio de Janeiro, 18º lugar, 2º lugar na América Latina. E Tóquio agora, 2020, né, 14º lugar, 2º lugar na América Latina. Então aí nos últimos 5, 4 Olimpíadas, Cuba começa a perder o primeiro lugar para o Brasil. Né?
Agora, vamos lembrar que o Brasil é 20 vezes maior do que Cuba. Comparar Cuba com os Estados Unidos seria ridículo. Cuba é comparável com Honduras, com Guatemala, com El Salvador, né, com seus países vizinhos ali. Aí que entra a questão. Cuba é uma potência olímpica. É um fato. Um país de 11 milhões de habitantes só, pobre, com bloqueio econômico, conseguir tanta medalha, como é que pode? Eles têm um grande investimento lá, desde que teve a Revolução Cubana. Eles colocaram, né, a saúde, a educação e os esportes como algo prioritário. O cubano pratica esporte na escola com frequência. Isso faz parte, é muito estimulado nas escolas dele. E os atletas são selecionados nas escolas, né, tem o que eles chamam de escola de instrução esportiva, que os alunos que eles identificam ali que são bons no esporte e tal, eles são chamados a participar, convidados a participar dessas escolas. Tem centenas disso espalhadas por Cuba. Os atletas desde muito cedo já praticam esporte. Tipo, se joga boxe, luta boxe lá, com 5 anos de idade, os garotos já estão treinando, muitos participam, né? Muito popular o boxe lá. 9 anos de idade, os garotos já estão competindo. Assim, esporte faz parte da cultura deles. Tem o apoio do Estado. Eles praticam nesses centenas de centros, né, de instrução esportiva lá. Eles praticam isso e faz parte da vida deles. Eu fui para Cuba em 2015. E assim, é impressionante. Você vê eles praticando esporte tudo quanto é canto. Você está na praça, aliás, no centro da cidade, né? Uma coisa curiosa. Eu via crianças jogando bola no centro da cidade, tão seguro que é. Tenta imaginar você no centro do Rio, centro de São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, crianças pequenas jogar bola no centro da cidade. Não, né? Porque é perigoso. Mas Cuba tem isso. As crianças jogam bola no centro da cidade. Pessoas correndo para tudo quanto é canto, né? Praticando esporte. Vi muita gente pescando, enfim, se divertir. Tem um clima nesse sentido de esporte. Eu joguei vôlei com eles em Havana. Estava numa praia e tal, o pessoal jogando vôlei, eu joguei vôlei com eles. E, aliás, uma coisa interessante do quanto que eles são politizados, né? Comecei a jogar vôlei, daqui a pouco a rede foi e arrebentou. Na rede vagabunda, já tava velha lá e tal. E aí o garoto falou, garoto novo, 17 anos, falei, pô, é uma merda, né? Jogar país bloqueado é fogo, até nossa rede arrebenta. Tipo, ele tem consciência política, 17 anos, né? Devia ter mais ou menos 16, 17, 18, era novinho. Que a rede arrebentou porque o país é bloqueado e por isso eles não conseguem receber material esportivo que venha do exterior e tal. Quer dizer, no meio de um jogo ali, na praia, os garotos acabam comentando de política e o grau de politização, né, daquela sociedade. Conheci também Cuba, nesse mesmo bairro que eu estava, o campeão nacional de taekwondo, né, na casa que eu fiquei lá dos amigos, hospedado e tal. Esse campeão nacional de taekwondo era pintor também. Engraçado você ver o nível de desenvolvimento esportivo e cultural, né, que eles têm. O cara foi campeão nacional de taekwondo e ao mesmo tempo o cara hoje é pintor, né? Então assim, isso faz parte da cultura deles. Isso se expressa naturalmente nas Olimpíadas. Você tem apoio do Estado para fazer isso, mesmo com todos os problemas econômicos, que Cuba é materialmente pobre, mas mesmo assim eles conseguem ter um desempenho incrível. Então, tenta imaginar Cuba sem bloqueio econômico. Tenta imaginar essa sociedade se não fosse estrangulada economicamente pelo país mais rico do mundo que está ali pertinho deles, né? 150 quilômetros só, que é os Estados Unidos, que estrangula a economia deles justamente para não deixar que esse país tenha algum desenvolvimento, né, econômico. Justamente para poder dizer aquela velha propaganda, ele estrangula a economia dos Estados Unidos, gera uma crise econômica e depois, tá vendo? Ó, socialismo é isso aí. Vocês querem isso para vocês? Então é melhor aderir ao capitalismo. Na verdade, o que eles estão fazendo é propaganda do capitalismo. Por isso é necessário para eles estrangular a economia cubana. Se eles não estrangulassem a economia cubana, provavelmente o modelo cubano, enfim, a sociedade cubana, aqueles ideais socialistas que tem ali, ok, com vários problemas, inspirariam outros povos. Então é necessário que eles estrangulem aquela economia ali. Então, assim, Cuba ser uma potência olímpica é um sucesso. Para além de todos os problemas que ele vive, conseguir ser uma potência olímpica é um sucesso. E eles usam sempre também qualquer questão esportiva para fazer propaganda contrária a Cuba, né? Às vezes, atletas cubanos desertam, saem de Cuba e vai morar em outro país. E sai em todos os jornais, né? Isso é noticiado em tudo quanto é mídia, sai na televisão, toda vez que isso acontece. Quando um atleta cubano defende a Revolução Cubana, não sai em jornal nenhum, não sai em televisão nenhuma. Agora, na Olimpíada, por exemplo, teve um boxeador cubano, ganhou uma luta lá e tal, e aí o pessoal, teve pessoas começando a gritar o slogan lá dos opositores cubanos, né? E ele foi dando, não, esse slogan não, vamos cantar, é o slogan cubano, pátria ou morte venceremos. O cara gritou isso, né? Depois da entrevista, dizendo que defende o governo, a Revolução Cubana, que é socialista, etc e tal. E isso não sai na grande mídia. As pessoas não ficam sabendo disso. Se sai numa notazinha de jornal pequenininho que ninguém lê lá, porque eles não querem que seja difundido. Então, isso é utilizado para fazer propaganda contra Cuba também. Então é importante que a gente conheça, né, essas outras informações, esse outro lado também que a grande mídia não vai contar para as pessoas.
Bom, pessoal, é isso. Então, quem chegou até aqui agora, até esse finalzinho, pedir vocês, né, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar, mandar para mais pessoas, para que a gente consiga se comunicar e chegar a mensagem, né, a mais pessoas. Valeu, pessoal. Um abraço. Até semana que vem.